Mitologia. Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre mito. O que é mito? Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. As origens do mundo e do homem não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manter alguma coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Mito nem sempre é utilizado na simbologia correta, porque também é usado em referência às crenças comuns que não têm fundamento objetivo ou científico. Porém, acontecimentos históricos podem se transformar em mitos se tiver uma simbologia muito importante por uma determinada cultura. Os mitos têm caráter simbólico ou explicativo, são relacionados com alguma data ou uma religião, procuram explicar a origem do homem por meio de personagens sobrenaturais, explicando a realidade através de suas histórias sagradas. Um mito não é um conto de fadas ou uma lenda. A mitologia é o estudo do mito, das suas origens e significados. Alguns dos mitos mais conhecidos fazem parte da mitologia grega, que exprime a maneira de pensar, conhecer e falar da cultura grega. Fazem parte da mitologia grega os deuses de Olimpo, os titãs e outras figuras mitológicas como Minotauro e Centauros. Um mito é diferente de lenda, porque uma lenda pode ser uma pessoa real que concretizou feitos fantásticos, como Pelé, Frank Sinatra, etc. Um mito é um personagem criado como Zeus, Hércules, Hidra, de Lerna, Fênix, etc. Agora vamos conhecer o mito de Narciso e Eco. O mito de Narciso e Eco. Narciso de Caravaggio, 1571-1610. Vamos começar vendo um resumo deste mito. Sabe o adjetivo narcisista? Vem desse mito. Narciso era filho da ninfa Lírio-pe, que, consultando o oráculo, descobriu que seu filho só viveria enquanto não se conhecesse. Quando cresceu, Narciso se tornou o mais belo dos rapazes, recusou uma fila de pretendentes, inclusive a ninfa Eco, que, devido a uma maldição imposta por Hera, só era capaz de repetir o final das frases ditas por seu interlocutor. Desdenhada, Eco se isolou, definhou e morreu. O jovem Narciso era tão belo, mas tão belo,
que acabou se apaixonando por sua própria imagem, refletida nas águas do rio. Por não poder consumar seu amor, desesperou-se. Segundo conta o poeta Ovídio, ele começou a esmurrar o próprio peito e se transformou em flor. Narciso foi punido por excesso de vaidade. Agora vamos acompanhar o mito mais detalhadamente. Narciso é um personagem da mitologia grega, filho do deus do rio Cefiso e da ninfa Lírio-pe. Ele representa um forte símbolo da vaidade, sendo um dos personagens mitológicos mais citados nas áreas da psicologia, filosofia, letras de música, artes plásticas e literatura. Segundo a lenda, Narciso nasceu na região grega da Boécia. Ele era muito belo e quando nasceu um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ou melhor, ver seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria sua vida. Além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, homens e mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso. E, ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado por sua própria imagem ao vê-la refletida num lago. A bela ninfa Eco esteve perdidamente apaixonada por Narciso. No entanto, seu amor nunca foi correspondido, posto que Narciso ficou atraído por sua própria imagem. Na imagem ali diz John William Winterhouse, Eco e Narciso, 1903. A flor do Narciso. Com o excessivo amor por si próprio e sobre menosprezar a ninfa Eco, ela lançou um feitiço sobre Narciso, que ficou definhando até morrer no leito do rio. Com sua morte, o belo jovem foi transformado em flor. Narcisismo. Na psicologia, o narcisismo é o nome dado a um conceito desenvolvido por Sigmund Freud, que determina o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio e, sobretudo, por sua imagem. O nome do transtorno de personalidade está associado ao mito de Narciso, uma vez que recupera sua essência egoísta de sobrevalorização de si. Ou seja, nos estudos da psicologia, a pessoa narcisista preocupa-se excessivamente com si própria e com sua imagem. Essa vaidade descontrolada e admiração excessiva por si próprio pode gerar outros problemas no indivíduo, que geralmente necessita ser admirado e não admite que sua presença passe despercebida em determinado grupo. Referências: www.significados.com.br/mito, www.hipercultura.com/mitologia grega principais mitos, www.todamateria.com.br/o mito de Narciso. Obrigada!